Graça e paz, que a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo transborde no seu coração. Você que está aí já conectado, já está ligado, conosco nessa transmissão, nesse estudo bíblico, mais um encontro de estudo bíblico. Esperamos que Deus venha nos falar bastante, nesse momento que estamos meditando na palavra de Deus. Nós vamos louvar o Senhor, vamos cantar a Deus. Bom, eu quero, Senhor, ser um vaso novo. Vamos louvar com esse cântico para expressar ao Senhor o desejo do nosso coração de sermos pessoas melhores. Nós queremos ser pessoas melhores. Então vamos louvar a Deus. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Mais uma vez. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Aleluias. Todos nós precisamos ser vasos novos, precisamos ser trabalhados, transformados pelo nosso Deus. Aqui conosco já temos algumas pessoas, inclusive mandando mensagem. Socorro Torres, Iractã também está aqui registrando, Pai do Senhor Irmãos, Patrícia Elias, agora ela botou o nome completo, Patrícia Souza, ficava a dúvida, Patrícia Elias, Márcio Lopes, Ademir, meu sogro, então, paz do Senhor para todos, obrigado pelas orações por Tiago. Ademir agradece, Tatiana agradece, eu tenho repassado para a Tati todas as manifestações no grupo de WhatsApp da igreja, então ela tem acompanhado a solidariedade dos irmãos e ela pediu que eu transmitisse a palavra dela de gratidão. Tiago também está agradecendo. Eu conversei com ele hoje via WhatsApp com ele, uma videoconferência. Então ele está bem, Louvado seja Deus, foi um livramento mesmo da parte de Deus. Temos ainda Patrícia Barbosa, sim, Patrícia do seminário. Patrícia do seminário, Pai do Senhor, professor, prazer estar conosco aqui, viu, Patrícia, contar com sua presença. E Patrícia Elias falando do hino, amo esse hino, me lembra um momento muito marcante da minha vida e da de Rinaldo, ótimo. Luiz Carlos, então, que Deus esteja abençoando vocês, vou ficar aqui acompanhando o chat, então quando vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, podem fazê-lo, ok? Que a gente vai tentar responder, vai tentar discutir. Então eu quero ouvir vocês, quero ouvir, Assim, quero ler o que vocês têm a dizer, perguntas, comentários. Então para mim é uma alegria a participação de vocês. Mas vamos orar ao Senhor nesta hora, vamos nos colocar na presença de Deus. Amado Deus, te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua misericórdia conosco, pela tua graça, pela tua bondade que nos acompanha todos os dias, Senhor. Tu és a nossa segurança, Tu és o nosso abrigo, em Ti que nós nos refugiamos, ó Deus, em Ti que nós esperamos. Nos reconhecemos frágeis, nos reconhecemos falhos, nos reconhecemos, ó Deus, com muitas imperfeições, mas apesar disso temos convicção, Senhor, que através de Cristo Jesus Tu nos acolheste, Tu nos recebeste,
Tu nos concedeste um lugar em Tua presença, e é em Tua presença que nós estamos agora, é em Tua presença que nós pedimos a atuação do Teu Espírito Santo para nos desvendar a palavra de Deus, nos fazer compreender a Tua Sagrada Escritura. Nós aqui humildemente nos colocamos diante de Ti, reconhecendo a nossa limitação e reconhecendo, Senhor, que se Tu não falares conosco, se Tu não nos iluminares, se Tu não nos ensinares, Senhor, nada conseguiremos aprender, entender, nada conseguiremos ensinar. Por isso, Senhor, coloco a minha, coloco cada pessoa que está acompanhando ao vivo ou aqueles que vão acompanhar posteriormente assistindo esse vídeo, que sobre todos nós repouse Teu Espírito para nos dar entendimento, que este entendimento aplicado à nossa alma seja transformadora, como um barro que é moldado pelo toque do oleiro para se tornar um vaso de honra, assim queremos ser tocados por Ti. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, hoje já começamos a estudar o livro do profeta Jonas, a história de Jonas e de lá tirando lições, né? Então tem aqui, Valdir também entrou, Pai do Senhor, isso. Então é a narrativa de Jonas que nós vamos estar mergulhando nesse momento. Vamos estudar, claro, principalmente, sobretudo, o livro do profeta Jonas. Tá? Mas vamos estudar, a partir do livro do profeta Jonas, a pessoa de Jonas e principalmente a pessoa de Deus. Portanto, eu vou fazer uso hoje de uma espécie de legendas aqui embaixo. Vou pedir vocês ficarem com a Bíblia aberta, mas em todo caso, os textos bíblicos que eu for usando, for fazendo menção, vou colocar aqui a legenda, não de todos os textos, obviamente, mas daqueles mais importantes, para que vocês possam acompanhar, né? Então, vou fazer aqui, uso essa legenda. Então, o tema do nosso estudo... transição. Pronto, está aqui o tema do nosso estudo de hoje: Jonas, a natureza humana e a natureza de Deus. Então é nessa perspectiva que eu quero trabalhar o livro e trabalhar a pessoa, a história do profeta Jonas. E o profeta Jonas, ele tem essa característica bem humana exposta. Alguns personagens da Bíblia têm essa humanidade mais exposta do que outros, né? Por exemplo, entre os discípulos de Jesus, Pedro é aquele que mais se sobressai em sua humanidade. Então Jonas é um profeta humano como todos nós, e que vivencia com Deus durante a narrativa, né, da Bíblia, no seu livro, vivencia com Deus período de conflito e período de harmonia. Então, quando a gente olha e estuda o profeta Jonas, a gente percebe uma complementariedade, uma cooperação, né? Então Deus quer fazer a sua obra, mas quer fazer a sua obra através da instrumentalização humana. E Deus chama Jonas para isso. Então é uma relação de complementariedade nesse sentido. Não que Deus precise de instrumentos humanos, mas porque Deus quer contar com instrumentos humanos. Deus quer dar esse privilégio a nós. Então a vida de Jonas é vivenciada nesse sentido, nessa cooperação. Jonas cooperando com Deus. Só que essa relação entre Jonas e Deus não é uma relação harmônica como a gente poderia esperar, né, de um profeta, né, de um homem de Deus, né, de um ministro de Deus. E essa relação nunca é totalmente harmônica. Então a gente vai encontrar Jonas nessa relação com Deus. O livro começa com um conflito entre Jonas e Deus. Depois desse conflito há um entendimento, há um encaixe, e depois o livro termina com outro conflito. Então é uma relação que ela tem seus altos e baixos. E é isso que eu acho interessante do livro e da vida do profeta Jonas. Porque a sua humanidade se destaca, e a humanidade dele, a gente vai perceber, não é muito diferente da nossa humanidade. Então vamos aprender com a humanidade de Jonas e vamos aprender com a divindade de Deus. Então daí o título, Jonas, está aqui, aqui embaixo, Jonas, a natureza humana, às vezes eu não troco aqui isso, Jonas, a natureza humana e a natureza de Deus. Então que Deus nos abençoe nesse estudo. Vou pedir para... nós vamos acompanhando aqui. Pronto, Jonas viveu cerca do ano 770 a.C. Então,
quase 800 anos antes de Cristo, é que vai acontecer a história do profeta Jonas. E quem estava no governo na ocasião era o rei Jeroboão II. Então, o rei Jeroboão II governou por 41 anos sobre Israel, ali na parte norte de Israel, assim como Elias, assim como Eliseu. Jonas foi um profeta ligado ali à parte norte de Israel. Então, pelo ano 770 a.C., durante o governo de Jeroboão, Jonas vai exercer o seu ministério. Então, há uma citação para Jonas no livro dos Reis. Vou pedir para você abrir no livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 23 até o versículo 29, para a gente entender esse contexto ali inicial do profeta Jonas. Vou esperar você abrir sua Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo do 23 ao 29. Então, é o reinado de Jeroboão, rei de Israel. Diz assim a Escritura. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Jeroboão I, né? Então Jeroboão II está repetindo as mesmas coisas que Jeroboão I fez. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel desde Lebo-Amate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor. Conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gate-Efe. Ou seja, mesmo Jeroboão II sendo um rei ruim, na verdade não houve nenhum rei bom na parte norte de Israel, todos eles foram ruins, mas apesar de Jeroboão II também ter sido um rei ruim, um rei que desagradou a Deus, Deus enviou o profeta Jonas a falar ao rei Jeroboão II de que Jeroboão haveria de recuperar, haveria de restabelecer as fronteiras de Israel. E de fato, durante o governo de Jeroboão II, houve uma expansão do domínio de Israel, reconquistando terras que ele havia perdido para outros reinos em épocas passadas. Por que Deus concedeu essa graça, essa bênção a Jeroboão e a Israel? Se tanto Jeroboão como todo Israel, o reino de Israel, estava distante de Deus, estava desobediente, estava em pecado, estava longe de Deus. Por que Deus fez isso? Está escrito nos versículos seguintes. Versículo 26. O Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-los, visto que o Senhor não dissera que apagaria... Não havia ninguém para socorrê-los. Ponto. Visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu, ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, os seus atos e as suas realizações militares, inclusive a maneira pela qual recuperou para Israel Damasco e Amate, que haviam pertencido a Ialdi, estão escritos nos livros históricos dos reis de Israel. Jeroboão descansou com seus antepassados, os reis de Israel. Seu filho Zacarias foi o seu sucessor. Ou seja, Deus concedeu essa dádiva a Israel, essa dádiva a Jeroboão, apesar do pecado, apesar da desobediência, porque Deus teve misericórdia de Israel. Deus foi misericordioso com Israel. O Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravos como livres, estavam sofrendo, e não havia ninguém para socorrê-los. E aí Deus disse: eu vou ter piedade de Israel, vou ter misericórdia, compaixão. E aí abençoou o reinado de Jeroboão II, apesar de ter sido um rei ruim, apesar de Israel estar longe de Deus, Deus abençoou o reinado de Jeroboão II, de forma que foi um reinado próspero, ele reconquistou terras, ele expandiu as fronteiras de Israel, e Israel teve prosperidade durante o governo dele, fruto da misericórdia. Não é que eles mereciam, não. Nem Jeroboão, nem os israelitas mereciam, não. Mas Deus foi misericordioso com Israel. Louvado seja Deus por sua misericórdia. Tá? E naquela época de Jeroboão II, na época de Jonas, o reino que estava em ascensão era justamente o reino dos assírios. Os assírios é um povo que vivia
no norte da Mesopotâmia, hoje, seria o Iraque. Então, no norte do Iraque hoje, né, estaria o reino da Síria, o Império Assírio. No sul da Mesopotâmia, no sul do Iraque, seria a Babilônia. Então, os assírios, na época de Jonas, estavam em franca ascensão e viriam se tornar, em pouco tempo, um grande império, conquistando toda a Ásia, a Ásia Central e o Oriente Médio. Né? Então, os assírios haveriam de dominar toda aquela região, se tornaria a grande superpotência, estavam caminhando para isso. Já eram inimigos de Israel, era uma ameaça real para Israel na época de Jonas. E a cidade, a capital da Síria, naquela época, era Nínive. A primeira capital da Síria tinha sido Assur, daí o nome Assírios, né, o reino de Assur, os assírios. E com Senaqueribe, a Nínive se tornou uma grandiosa cidade. Tá? Então era a capital da Síria, Nínive. E Jonas é enviado justamente para a capital desse reino assírio. Não confundir os assírios com os sírios. Os sírios eram um reino menor e que oprimiu Israel na época de Elias e Eliseu. Esses são os assírios, um povo que vivia ainda mais ao norte da Síria, e ali, como eu falei, no norte da Mesopotâmia ou no norte do que é o Iraque hoje. Então ele já era uma ameaça real para Israel. Todo mundo sabia disso, Jonas sabia disso, e a capital dos assírios era Nínive, né? E Jonas vai ser enviado por Deus para Nínive. Então vamos lá. Vamos abrir agora no livro do profeta Jonas. Todos abrindo no livro do profeta Jonas. Então, assim começa o livro do profeta Jonas. Está aí o versículo aqui embaixo, né? Versículo 1 do livro do profeta Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Essa expressão usada por Deus aqui no livro de Jonas, a sua maldade subiu até a minha presença, me faz lembrar algumas passagens lá de Gênesis, quando Caim matou o seu irmão Abel, e aí Deus vai confrontar Caim e diz: Caim, o que foi que você fez? O que foi que você fez com seu irmão? Onde ele está? O sangue do seu irmão está clamando da terra até mim. O clamor do sangue do seu irmão está chegando à minha presença. Ou seja, quando Deus vai confrontar Caim com o seu pecado, diz isso, né? O seu pecado, a sua maldade, a violência que você praticou contra o seu irmão, o sangue do seu irmão está chegando até mim. Quando Deus vai falar com Abraão sobre as cidades ali de Sodoma e Gomorra, vai avisar Abraão que ele haverá de punir aquelas duas cidades, então ele vai dizer que a maldade dessas duas cidades foi tão grande, os comentários são tão grandes sobre a maldade e a impiedade dessas duas cidades, que chegou aos ouvidos de Deus, chegou à presença de Deus. Então são expressões que Deus usa diante de um intenso pecado, algo muito grave. Foi com Caim, o homicídio, né, do seu irmão, né, fratricídio, quando Caim mata seu irmão mais jovem, Abel, e diante da impiedade, da perversidade das duas cidades, Sodoma e Gomorra, então diante de níveis tão elevados, de crimes tão elevados, de maldades tão perversas, então a Bíblia Deus usa essa expressão que a maldade subiu à minha presença. Então era o caso de Nínive. A maldade de Nínive, a perversão de Nínive estava tamanha que chegou à presença de Deus. E agora Deus tem uma mensagem para Nínive. Deus quer falar algo para Nínive. Assim como Deus confrontou Caim, quer agora confrontar Nínive. E Deus vai fazer essa confrontação através do instrumento humano, através do servo de Deus, através do seu profeta. Deus usa os seus instrumentos humanos para levar a sua mensagem. Então tem sido assim. E aí Deus chama Jonas: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Acuse-a do seu pecado, acuse-a da sua violência, acuse-a da sua perversidade,
Anuncia a ela que eu estou pronto para lançar a minha ira, o meu julgamento sobre essa cidade. Então, basicamente isso. Veja que o chamado de Jonas é muito parecido ao chamado de vários outros profetas, como Isaías, como Jeremias, o próprio Elias. Né? Então, é um chamado clássico de Deus para o profeta. Deus está comissionando Jonas para uma missão bem específica. Jonas já era profeta, mas agora ele tem essa missão bem específica, porque Deus tem algo bem específico para os ninivitas, para a cidade de Nínive. E aí, a gente poderia esperar que Jonas, como profeta de Deus, né, Jonas não era um iniciante, então ele já era um profeta, ele já tinha falado com Jeroboão, já era um profeta em exercício, era um profeta experiente, então a gente poderia esperar que Jonas vai ter continência, sim senhor, agorinha. Né? Mas não. Jonas, surpreendentemente, foge da presença, ou tenta fugir da presença de Deus. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Tarsis, segundo os arqueólogos, historiadores, Tarsis era uma cidade que ficava no que hoje é a Espanha. Se nós fôssemos olhar no mapa, a Espanha, ali a Península Ibérica, fica na extremidade da Europa, a extremidade ocidental da Europa. Era o equivalente ao fim do mundo. Porque depois de Tarsis não tinha mais nada. Depois da Península Ibérica é o Oceano Atlântico. É o Oceano Atlântico. Ou seja, é o lugar mais longínquo que se poderia ir. Mais distante. Veja que João não estava querendo fugir de qualquer pessoa, não. Ele estava querendo fugir de Deus. Então, qual o melhor lugar para fugir de Deus? Para o fim do mundo. Se é que é possível, se existe alguma chance de fugir de Deus, então é fugir para o fim do mundo. Foi o que Jonas pensou. Pegou um barco em direção a Tarsis, pagou a passagem e foi em direção a Tarsis, ao fim do mundo. O pastor Caio Fábio de Araújo, ele usa o paralelo, é como se nós quiséssemos ir para o interior do continente antártico, o interior da Antártida, né? Onde nenhum ser humano consegue chegar se não for através de equipamentos especiais, onde não existe residentes, só pesquisadores ali. Então, é o lugar mais inóspito, a região mais inóspita, seca, né, da Terra. Então, é como se quiséssemos ir para o interior da Antártida, do continente antártico, né, ali. Então, seria o equivalente, o fim do mundo. O fim do mundo. Então, Jonas tentou ir para o fim do mundo para fugir de Deus. Deus mandou ele para Nínive e ele vai em direção a Tarsis, ao fim do mundo, para fugir de Deus. Aqui o texto não nos diz a razão disso. Pelo menos até nesse momento da história, não nos esclarece por que Jonas fez tamanha escolha, por que essa audácia, essa ousadia de Jonas. Isso vai ser esclarecido já na segunda metade do livro. Mas aqui a princípio não nos é dito. A gente poderia até especular, não, de repente Jonas teve uma atitude parecida com a de Moisés. Porque Deus chamou Moisés para ir ao Egito, falar com o faraó, e Moisés também tentou se esquivar, né? Tentou não ir. Não, Senhor, eu? Quem sou eu para falar com o faraó? Eu não sou ninguém, né? O Senhor escolheu o homem errado, escolheu outra pessoa, não sei nem falar. Então ele tentou argumentar de todas as formas com Deus para não ir, porque Moisés estava com medo e tinha todas as razões do mundo para ter medo, né? Ele estava com medo. Por isso ele não, tentou não ir, né? Foi na marra, tentou não ir. Mas Jonas, a gente vai perceber que não foi medo, foram outras razões, muito mais complicadas, muito mais delicadas e muito mais pecadoras. O que levou Jonas a fugir de Deus, a não querer cumprir a ordem de Deus, foi algo extremamente pecaminoso. Mas vamos chegar lá, tudo a seu tempo. Então Jonas pega um navio, pega um barco, e vai para o fim do mundo, vai em direção a Tarsis. E aí está Jonas indo para Tarsis, e aí vem Deus ao encontro de Jonas. Deus vai ao encontro de Jonas. Assim como Deus foi ao encontro de Caim, né? Já que eu peguei o exemplo aqui de Caim e Abel, no caso, comparando Caim com Nínive, agora estou comparando Caim com Jonas. Deus alertou Caim antes de Caim cometer o pecado e confrontou Caim depois que ele cometeu o pecado. Alertou e depois confrontou. Aqui Deus vai ao encontro de Jonas. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte, um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Era uma tempestade comum. Estão ali em pleno mar Mediterrâneo. Estão no mar Mediterrâneo. Uma tempestade incomum.
Uma tempestade que os próprios marinheiros vão perceber que não é uma coisa natural. É algo dos deuses, digamos assim. Porque os marinheiros não eram israelitas, eram marinheiros pagãos. O único israelita no barco, o único hebreu, era Jonas. Todos os outros eram estrangeiros. Então, era uma tempestade fora do comum. Fora do normal, fora do natural. Era algo sobrenatural. Essa é a percepção dos marinheiros, das pessoas que estavam ali no barco, e isso era de fato o que estava acontecendo, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Não, estão só... Está todo mundo acompanhando aí, né? Tá aqui. Chegou mais algumas pessoas. Deixa eu ver aqui. João Júnior. João Maria Júnior, ok. Foi a pessoa que fez a estruturia, né, para que eu conseguisse usar aqui o mecanismo, ter esses recursos a mais para trabalhar com vocês. Isabela Carina, Marlene, Naílis, tá? Graça e paz também, Naílis. E aí, pronto. Aí o que vai acontecer? Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. Então, no meio da tempestade, cada um clamando ao seu próprio Deus. Vejam aquilo que eu falei, né? Não havia israelitas, a não ser Jonas naquele barco. Todos eles eram estrangeiros, né? E agora, percebendo que não é uma tempestade comum, que não é uma tempestade normal, que é algo completamente fora da sintonia, fora da realidade, né? Eles começam a clamar, desesperadamente começam a clamar a Deus. Ou ao seu Deus, cada um ao seu Deus. Começam a clamar ao seu Deus, né? E Jonas está lá no porão, dormindo. Então os marinheiros... aqui pula o versículo 6. Jonas está lá no porão dormindo, e aí o capitão do navio vai até Jonas. Acorde, homem, acorde, está vendo que nós vamos afundar? Nós vamos morrer? Né? Então, faça alguma coisa, nos ajude, ore ao seu Deus, talvez o seu Deus responda. Né? É o que está lá no versículo 6. Talvez o seu Deus responda. Faça alguma coisa, porque nós estamos orando, pedindo aos nossos deuses, e nada está acontecendo. Estamos prestes a afundar, a naufragar, e todos nós vamos morrer. E o que é que Jonas faz? Nada. Jonas não ora. Jonas, caladinho estava, caladinho permanece. E aí os marinheiros têm uma ideia brilhante. Todos os marinheiros ficaram com medo, cada um clamava ao seu próprio Deus. Então combinaram entre si: vamos tirar sortes e descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. É como se... quem pegar o palitinho maior. Então estava lá, né? Cada um puxa um palitinho e Jonas pegou o palitinho maior. A sorte caiu sobre Jonas. Veja que esse é um ritual pagão. Então eles não estão usando um método previsto, digamos assim, na lei mosaica. É um método pagão, totalmente pagão. Usaram um recurso pagão para tentar entender o porquê daquela tempestade, o porquê daquele fenômeno extraordinário, sobrenatural, fora do comum. O que era que estava acontecendo. Tá? E o interessante, eu acho, nisso aí, é que Deus usa um ritual pagão para se revelar, para falar. É Deus que está ali fazendo isso. Né? Ou seja, não foi por mera sorte que Jonas pegou o palitinho. Eu estou usando aqui palitinho, só exemplificando, mas a gente não sabe exatamente qual foi o método de sorteio que eles utilizaram lá. Tá? Só hipotético. Então Jonas pegou o palitinho maior. Não foi por acaso que Jonas pegou o palitinho maior. Né? Deus direcionou o palitinho ali. Não? Então foi algo de Deus. Porque Deus estava querendo desmascarar Jonas. Jonas estava escondidinho, caladinho na dele. Deus queria desmascarar Jonas diante de todos os demais marinheiros que ali estavam. E aí, quando a sorte caiu com Jonas com um palitinho maior na mão, né? Quando a sorte cai para ele, aí todo mundo se vira para Jonas. E todos vão lhe perguntar: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Em outras palavras, quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem?
Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Então eles estavam querendo entender o que está acontecendo, quem é você? Né? Fala, o porquê disso tudo. Eles estavam certos de que era algo dos deuses e de que Jonas tinha alguma coisa a ver com isso. Só que eles não sabiam o que era, estavam tentando entender. E veja que era um grupo de pessoas pagãs, né? E Jonas está ali, e há um sentimento religioso da parte deles. Na verdade, a pessoa menos religiosa naquele barco era o profeta Jonas. Todos eles oraram aos seus deuses, pedindo intervenção dos seus deuses. A única pessoa naquele barco que não orou em nenhum momento foi Jonas. Em nenhum momento. E aí, quando Jonas é confrontado pelos marinheiros, pelas pessoas que estavam ali no barco, Jonas responde: eu sou hebreu, adorador de Yahvé. Na Bíblia, na nossa Bíblia em português, a expressão deve estar lá Senhor. Né? Eu sou hebreu, adorador do Senhor. E deve estar Senhor em caixa alta, ou seja, só em letras maiúsculas. Dando uma dica para vocês, no Antigo Testamento, na maior parte das nossas Bíblias, no Antigo Testamento, sempre que a palavra Senhor estiver escrita em letras maiúsculas, em caixa alta, é porque a palavra no hebraico é Yahvé, Jeová. Tá? Quando tiver só Senhor, o S maiúsculo, o restante minúsculo, não, é a palavra normal hebraico para Senhor. Mas quando tiver tudo em caixa alta, é Yahvé, né, Jeová. Então eu sou hebreu, adorador de Yahvé, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. E eu estou fugindo da sua presença. Tá? Não é assim que está no texto bíblico, mas a ideia é essa, se a gente fosse fazer a leitura aqui. Então, eu sou hebreu, sou adorador de Yahvé, o Deus que criou todas as coisas, Deus que habita nos céus, que criou todas as coisas, e eu estou fugindo da presença dele. Quando Jonas diz isso, as outras pessoas que estão ali no barco põem a mão na cabeça, né? Então eles ficam apavorados e perguntam: meu amigo, o que foi que você fez? O que é que você está... Que loucura é essa que você está fazendo? Era uma loucura que Jonas estava fazendo. A única pessoa que não percebia que era uma loucura era o próprio Jonas. Todos os outros que estavam ali no barco perceberam que era uma tolice, era uma idiotice. Só Jonas que não. Só Jonas achou que ia dar certo. E aí é curioso, porque quando nós estamos envolvidos em nossas paixões, quando nós estamos envolvidos em nossas convicções, quando nós estamos envolvidos em nossas ambições, em nossos sonhos, nossos objetivos, quando nós estamos lutando muito de forma agarrada a uma missão, a uma tarefa, às vezes a gente cega. A gente cega. A gente não percebe que a gente está fazendo uma tolice, que é uma loucura, que é uma idiotice, porque a gente ficou cego. Todo mundo que está ao nosso redor vê: meu amigo, não faça isso, isso é uma bobagem, você vai quebrar a cara, isso está errado, isso é uma tolice, isso é absurdo, isso é pecaminoso. Só que a gente que está envolvido com os nossos sentimentos, com as nossas convicções, a gente está preso aqui dali, a gente não vê, a gente fica cego, completamente cego. Foi isso que aconteceu ali. Jonas cegou. O que foi que cegou Jonas? A gente vai entender depois. Mas Jonas estava cego. Não estava percebendo a loucura. Ele estava colocando em risco a sua própria vida e a de todos que estavam com ele naquele barco. O que é que você está fazendo? É a palavra dos marinheiros para Jonas. Tá. E aí, bom, vamos ser práticos agora. Tá. Você está tentando fugir do seu Deus, do Deus que você disse habita nos céus, que criou todas as coisas. Ele criou o céu, ele criou a terra, criou o mar, e você está querendo fugir dele em um barco no meio do mar. Tá? É idiotice. Tudo bem. Então, e agora? Tá, vamos ser práticos. O que é que a gente tem que fazer com você? O que devemos fazer com você para que essa tempestade passe? Para que o mar se acalme? O que é que temos que fazer? E aí Jonas vai dar uma resposta que é uma resposta absurda. A resposta de Jonas é uma resposta completamente absurda de alguém que está completamente desprovido de comunhão com Deus. Uma outra explicação. Jonas estava perdido. Na tentativa de fugir de Deus, ele se perdeu. A resposta de Jonas para os marinheiros é: peguem-me e joguem-me ao mar, lancem-me ao mar. E o mar vai se acalmar, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. É a mim que ele quer, ele está atrás de mim. Né? O problema sou eu. Então,
Quer que a tempestade passe? Me peguem e me lancem ao mar. Jonas tinha mil e outras, não sei mil e outras possibilidades, né? Mas ele tinha uma possibilidade muito simples. Era confrontar-se com Deus. Aceitar estar de frente a frente com Deus. Mas ele, naquele momento, ele preferia morrer a estar frente a frente com Deus, a orar ao Senhor. Porque ele sabia que no momento que orasse, que fosse pedir misericórdia de Deus, o seu pecado teria que ser confrontado. E ele não queria confrontar-se diante de Deus por causa do seu pecado. Ele não queria ser cobrado por Deus por causa do seu pecado. Por isso ele estava fugindo de Deus. Muitos de nós fugimos de Deus porque não queremos ser confrontados com o nosso pecado. Foi isso que aconteceu com Jonas. Foi isso que aconteceu com Jonas, né? Então Jonas, lance-me ao mar. Me joguem ao mar, mas eu não quero ser jogado na presença de Deus. Jonas estava realmente perdido. Só que os marinheiros, que eram pagãos, eles reagem com uma piedade, uma pureza ali, um quebrantamento que a gente não encontra o profeta. Enquanto o profeta ali é o cara mais perdido do barco, é o profeta. O mais errado do barco é o profeta. Porque o que é que os outros fazem? Ao invés disso, ao invés de jogar Jonas no barco, Jonas pede para ser lançado no barco. Só que ao invés de lançar Jonas no barco, eles preferem tentar resolver o problema. Eles preferem tentar resolver o problema. Não, a gente vai jogar você no meio do mar, não. Quem somos nós? O que você fez contra a gente? Você não fez nada assim diretamente contra a gente, nem lhe conhece. A gente não vai lançar você no mar. A gente não vai... A gente não vai fazer com que você seja morto. Não queremos ser responsáveis, não queremos ser culpados pela sua situação. Não queremos isso. E aí, eles, ao invés disso, Isabela está dizendo que a internet está ruim. Isabela Carina. Bom, eu estou aqui vendo a minha imagem na internet e está boa, né? Eu acho que não é a minha internet. Os demais irmãos podem dizer se a internet está ruim. Isabela está dizendo que está, mas eu estou aqui recebendo, eu estou transmitindo e estou recebendo meu celular, e meu celular está legal, né? Tá bem. Bom, então veja que existe temor. Pronto, exatamente. Patrícia está dizendo que aqui está boa. Então, Isabela, acho que pode ser na sua internet aí na sua casa. Bom, então há o temor de Deus no coração desses marinheiros. Aquele temor que a gente não encontra em Jonas, encontra nos marinheiros. Eles não querem lançar Jonas ao mar. Não vamos fazer isso. Isso é um crime. Ao invés disso, eles se esforçam o máximo para remar o barco. Não era um barco assim, mas remar o barco para trazer de volta à terra. Só que não dava certo. Deus não deixava. Quando eles tentavam ir voltar para a terra, Deus mandava um vento sentido contrário. O mar ficava mais violento ainda. Então, não tem jeito. Não tem jeito. E aí, eles clamaram a Yahvé. Eles clamaram a Yahvé. Jonas não clamou. Jonas não orou. Quem vai orar a Jeová, a Yahvé, ao Senhor, são os marinheiros pagãos. Senhor, os marinheiros orando. Nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que desejavas. Então, não nos responsabilize por esse mal. Não nos culpe pela morte deste homem. Isso é uma coisa entre vocês. És tu que está trazendo essa tempestade. E ele foi quem pecou diante de ti. Vamos fazer isso porque não temos outra solução. Não queríamos fazer isso, tentamos não fazer isso. Então, não nos culpe, não nos responsabilize pela morte deste homem. Veja o temor que havia no coração desses marinheiros. Temor que não existia no coração de Jonas. E aí, eles lançam Jonas ao mar. Pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E quando eles lançaram o mar enfurecido, o mar se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor. Deus trabalhou na vida daqueles marinheiros. Deus trabalhou. Tá. Jonas é lançado ao mar.
Quando Jonas é lançado ao mar, Jonas luta pela sua vida. No capítulo 2, na oração, fica bem claro isso, que Jonas lutou pela sua vida. Jonas lutou para não morrer afogado. Se esforçou, tentou, tá? Mas submergiu ao fundo do mar e viu que ia morrer. Quando ele percebeu que ia morrer, em desespero, Jonas clamou pelo Senhor. Claro, dentro do mar, mas ele, em seu coração, em sua alma, ele clamou por Deus, em seu desespero. Foi necessário chegar ao fundo do poço, melhor, né? Ao fundo do mar, ao fundo do oceano, para buscar a misericórdia de Deus. Isso lembra um pouco a história daquela parábola de Jesus, do filho perdido, que pediu a herança antecipada ao seu pai para curtir a vida, saiu para curtir, gastou todo o dinheiro, quando não tinha mais nada, estava passando fome, se sujeitou a trabalhar da maneira humilhante, da maneira cuidando de animais impuros, com vontade de comer o que os porcos comiam, e aí, quando ele está no fundo do poço, aí ele se lembra, puxa vida, até os empregados do meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo, que loucura eu fiz, que idiotice eu fiz, Às vezes a gente precisa chegar a esse fundo, ao fundo do poço, ao fundo do oceano, para percebermos a idiotice que estamos fazendo. Pelo menos Jonas percebeu. E aí, no finalzinho do capítulo 1, início do capítulo 2, então o Senhor fez com que um grande peixe, então Jonas está lá se afogando, o peixe, o animal marinho, né, porque na época eles não tinham essa divisão, não existia classificação de mamíferos, então essa classificação moderna não existia. Então cetáceos, que hoje nós chamamos de cetáceos, para eles eram peixes, né, era um peixe diferente. Então um peixe de barbatana na horizontal, né, baleia, golfinho, orca. Tá. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Eu também não quero entrar no mérito se isso é possível, biologicamente falando. Né? Alguém pode dizer, não, mas mesmo uma baleia sendo grande, não poderia um homem sobreviver ali dentro, né? Não passaria, não teria como. Tá? Eu não quero entrar no mérito dessa questão, porque nós estamos tratando de um relato miraculoso, um relato miraculoso. Né? É como se quiséssemos discutir Jesus caminhar sobre as águas, ou Jesus ressuscitar ao terceiro dia, ou o mar se abrir e o povo atravessar. Então é uma questão de fé, É o relato bíblico, ele está dizendo que isso aconteceu, que esse animal marinho engoliu Jonas, né? E Jonas esteve lá. Foi uma intervenção miraculosa de Deus, algo sobrenatural de Deus. Então, não vou entrar no mérito dessa discussão, se biologicamente é possível, não sendo possível, mas Deus fez com que fosse possível. Não é uma questão realmente de fé. Então, sim, fez com que um peixe engolisse Jonas. Esse peixe engolir Jonas não foi um castigo a mais de Deus sobre Jonas. Não, foi um ato da misericórdia de Deus para impedir que Jonas morresse afogado. Jonas já estava se afogando. Então o peixe vai para salvar Jonas. Já foi um ato da misericórdia. Então ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. E lá de dentro do peixe, Jonas finalmente orou ao Senhor, ao seu Deus. Finalmente, Jonas vai orar a Deus. Ele vai orar a Deus. E é essa oração que a gente vai ler. Vou pedir para você abrir no capítulo 2. Não vou mostrar aqui em legenda. A gente vai ler na Bíblia, cada um em sua Bíblia. Jonas, capítulo 2. Então, no versículo 1, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, à terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo.
Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Jonas orou uma linda oração. Uma linda oração. Do ventre da morte eu gritei por socorro. Em meu desespero eu clamei ao Senhor. Tu ouviste o meu clamor. Ele me respondeu. A palavra de Jonas em relação a Deus. Ou seja, em seu desespero, afundando, tentando respirar, engolindo água, já os sentidos falhando, a sua visão sumindo. Vou morrer, estou morrendo. Em seu desespero, ele clamou ao Senhor. Do ventre da morte, ele gritou por socorro. Deus ouviu o clamor e Deus lhe respondeu. E como diz aqui, tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Lindo, né? Lindo. No fundo do poço, ou no fundo do oceano, no fundo do mar, quando tudo estava perdido, Jonas finalmente foi quebrado. Foi quebrantado. A dureza de Jonas, o embrutecimento do seu coração foi desfeito. Glória a Deus. Glória a Deus. É melhor quando a gente não precisa chegar ao fundo do poço, ou ao fundo do oceano. Mas com Jonas foi preciso. Ele se quebrantou, ele orou, Deus ouviu e Deus o resgatou. E como vai dizer o versículo 10, e o Senhor deu ordens. O Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Jonas 2,10. Deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas. Dando uma pausa aqui para ver quem está aqui. Está o Márcio Lopes dizendo que está ótima a internet, certo? O sol está bem, obrigado. A minha está ok. Pronto. Estou acompanhando a mensagem de vocês. Caso alguém tenha uma pergunta, alguma dúvida, aí a gente vai acompanhando. Então o Senhor deu ordens ao peixe, depois da oração, depois do quebrantamento, depois da rendição de Jonas a Deus. Então Deus dá ordens ao peixe, ao animal marinho, e ele vomitou Jonas em terra firme. E ali, entramos no capítulo 3, Deus reitera com Jonas o seu chamado, a sua missão. A palavra do Senhor, no capítulo 3, a palavra do Senhor vem novamente a Jonas, pela segunda vez, com a ordem para Jonas. Agora, Jonas, vá à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Ou seja, aquela mesma missão que ele havia dado no início, que Jonas tentou evitar, agora, o Jonas quebrantado, o Jonas arrependido, o Jonas derramado diante do Senhor, houve novamente a mesma ordem da parte de Deus. Agora vá e pregue a minha palavra, pregue a minha mensagem, acuse Nínive do seu pecado, pregue contra ela a minha mensagem. Eles precisam ouvir o que eu tenho para dizer para eles. Tá. Então, capítulo 3, E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Nínive era uma cidade muito grande. Demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando. Veja a mensagem de Jonas. Qual foi? Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. A paciência de Deus se esgotou. O pecado de vocês chegou aos céus. A impiedade de vocês está insuportável. Deus vai lançar sobre vocês o seu julgamento. Deus vai punir vocês por conta da sua violência, por conta da sua maldade, por conta da sua impiedade. Em 40 dias, Nínive será destruída. Então Jonas precisaria de 3 dias para pregar em todos os cantos da cidade. Mas já no primeiro dia de pregação, quando começou a pregar numa porção da cidade, 1/3 da cidade, aconteceu o que Jonas não esperava. Aconteceu o inesperado. Os ninivitas creram em Deus. Os ninivitas creram em Deus. E não só creram. Porque muitas vezes a pessoa crê, não, sim, eu sei que é verdade, eu sei que é isso mesmo, eu sei que está certo e tal. Mas essa convicção, essa certeza, ou o reconhecimento dessa verdade não leva a pessoa a nenhuma mudança de vida. Então, dizer aquela frase, conhecereis a verdade vos libertará. O conhecer ali é o conhecer no sentido bíblico, não é simplesmente conhecer de cabeça, não.
O conhecer no sentido de se relacionar, no sentido de ter intimidade, no sentido de se envolver, no sentido de render-se à verdade. É assim que a verdade liberta. Então, não bastava os ninivitas crerem, ou reconhecer, não, sim, João, a gente sabe que você está certo, a gente sabe que nós somos maldosos, que nós somos violentos, mas a gente é assim e acabou-se. Poderiam ter feito isso, mas não. Eles creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, do aristocrata ao cortador de cana, todos eles vestiram-se de pano de saco. O ato de se vestir com um pano de saco é um ato de humilhação. Então eles estavam se humilhando diante de Deus. Estavam se humilhando. Tentando alcançar a clemência divina. Vestiram-se de pano de saco. Tiraram suas roupas bonitas, né, suas roupas de marca, de grife. Botaram roupas velhas, sujas, pano de saco, em sinal de humilhação. Somos pecadores. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o seu manto real, também se vestiu com pano de saco e sentou-se sobre cinza, em tom de humilhação. Sentou-se sobre cinza. O rei e os nobres de Nínive, eles fizeram um decreto. Eles decretaram. Nós lemos aqui 5 e 6, 7 e 9. Houve um decreto real, assinado pelo rei, pelos nobres da cidade. E é interessante que essa reação não foi algo imposto de cima para baixo, não foi algo que o rei impôs sobre a população. Mas a gente viu que a própria população, à medida que ouvia a pregação de Jonas, eles foram tocados, foram quebrantados. Foi uma coisa que aconteceu ao mesmo tempo. Atingiu a população em geral e atingiu a nobreza, a aristocracia, atingiu o rei. Então, os nobres, a nobreza que o rei fizeram, o decreto que eles fizeram, não foi um decreto que forçou a população já estava quebrantada também. Então, apenas formalizou algo que era um anseio do povo. Vamos dizer que foi 100%, mas foi um grande percentual da população, a maioria deles. É o que dá a entender o texto sagrado. Então, o decreto era aqui: jejuem, cubram-se de pano de saco, clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos e a violência. Aí acho que é interessante. Não era, essa atitude deles não se restringia apenas a obrigações religiosas, a meramente a atos religiosos. Jejuem, vistam-se com roupa, com pano de saco, clamem a Deus, mas deixem os maus caminhos e a violência. Transformem, sejam diferentes. Então, os ninivitas entenderam que Deus não estava apenas atrás de atos religiosos. Foi aquilo que Jesus quis dizer para os fariseus. Quis dizer para eles: olha, vocês se preocupam com atos religiosos, vocês se preocupam com o dízimo dos menores grãos, mas se esquecem do essencial da mensagem de Deus: misericórdia, o amor. Então, vocês esquecem do essencial, se preocupam com regrinhas religiosas, vocês esquecem do essencial. Os ninivitas entenderam, eles perceberam. Deus não quer atos religiosos, Deus não quer sacrifício. Deus quer misericórdia, Deus quer quebrantamento, Deus quer transformação. Davi disse isso quando estava confessando seu pecado a Deus: Senhor, se fosse holocausto que tu quisesse, eu matava milhões de animais e queimava para ti. Mas não são holocaustos que tu queres um coração quebrantado. Os ninivitas perceberam isso. Então não foi apenas jejum, não foi apenas um ato religioso, não foi apenas uma aparência externa de pano de saco. E o clamor deles era um clamor sincero, e eles deixaram os maus caminhos e a violência, eles abandonaram o pecado. Era uma coisa sincera. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Talvez isso aconteça. Era a esperança dos ninivitas. Os ninivitas tinham esperança na misericórdia de Deus. Esperaram a misericórdia de Deus. Lindo, né? E aí Deus, Deus que é Deus, Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Eu acho lindo isso, essa passagem.
Os ninivitas se arrependeram e aí Deus se arrependeu logo em sequência. É claro que a ideia de Deus se arrepender, isso aqui é um antropomorfismo, ou seja, atribuir a Deus uma característica humana. A Bíblia usa isso a todo momento, porque é necessário que isso seja usado para que a gente possa entender Deus, porque não dá para falar de Deus nas categorias de Deus. Para que a gente possa entender, Deus tem que falar de si nas nossas categorias, né? Dentro daquilo que a gente conhece. Então, o Deus não se arrepende. Deus já sabia que os indivíduos iam acontecer, porque o tempo não existe para Deus. Deus criou o tempo, Deus criou o espaço. Se Einstein diz que o tempo é relativo, se o próprio Einstein, assim, a física de hoje já conhece que o tempo é relativo, né, que o tempo pode ser mais rápido para uns e mais lento para outros, dependendo de determinadas circunstâncias da física, né, para Deus o tempo simplesmente não existe. Deus criou o tempo, Deus criou o espaço e criou o tempo. Então, o que acontece hoje, o que aconteceu no passado, o que vai acontecer amanhã, para Deus é a mesma coisa. O tempo não existe para Deus. Então, ele olha para o passado da mesma maneira como ele olha para o futuro. Para ele é o mesmo. Tá? Então, Deus sabia. Mas essa forma, então Deus se arrependeu e não os destruir, Deus se arrependeu, é uma forma para que a gente tenha uma noção, né, do que aconteceu em Deus, da alegria de Deus, da satisfação de Deus em ver aquele ato dos ninivitas. Deus decidiu que não iria mais punir, como havia dito a Jonas, e não os destruiu como tinha ameaçado. Os ninivitas esperaram a misericórdia de Deus e Deus manifestou a sua misericórdia. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Deus jamais resiste a um coração contrito, a um coração sincero e arrependido. Jamais resiste. Tá. Agora a gente vai chegar numa parte da bronca da história. Se a história tivesse terminado aqui, seria um final feliz. Né? Final feliz. Já vai dar 9 horas, mas peço que vocês fiquem mais alguns minutinhos, que vale a pena. Vale a pena. Esse encerramento é muito importante. Não vou demorar, prometo. Mas queria que vocês acompanhassem. Então, se a história terminasse aqui, teria sido um final feliz para todo mundo. Mas não foi feliz para todo mundo. Teve alguém que ficou profundamente infeliz com o fato. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Estavam os céus fazendo festa, né? Como disse Jesus, que os céus fazem festa quando um pecador se arrepende. Estava todo mundo festejando o arrependimento dos ninivitas lá nos céus. E aqui na terra, o homem Jonas, o profeta Jonas, o homem de Deus Jonas, enfurecido, com raiva, chateado, indignado com isso. Era tudo que Jonas não queria, que os ninivitas se arrependessem. O pior, que Deus fosse misericordioso. É interessante, né? Como nós humanos, nós somos egoístas. Aí o título do meu estudo, a natureza humana e a natureza divina. Nós somos egoístas. Quando Deus foi misericordioso com Israel, permitindo que no reinado de Jeroboão o reino se expandisse, crescesse, houvesse prosperidade, mesmo o povo e o rei em pecado, mas Deus foi misericordioso, ótimo, glória a Deus. Mas no momento que Deus foi misericordioso com o rival de Israel, com o inimigo de Israel, Jonas ficou com raiva. E Jonas, nós não somos muito diferentes de Jonas, não. Nós somos egoístas, nós somos egocêntricos. Nós queremos o bem das pessoas que nos fazem bem. Mas daquelas que nos fazem mal, a gente não quer o bem, não, a gente quer o mal. E quando essas pessoas que nos fazem mal se dão bem, a gente fica com raiva. A gente fica irritado. E quando é Deus que está abençoando, a gente não admite que foi Deus. Não, foi Deus. Deus jamais faria isso com fulano, com ele, de jeito nenhum. Né? Isso foi macumba, mas não foi Deus. Né? Porque nós somos egoístas. Nós somos a nossa natureza humana. Mesmo regenerados por Deus, ainda continuamos egoístas. Continuamos egoístas. Jonas ficou profundamente descontente. Se enfureceu. Chegou a dizer, agora, Senhor, tira a minha vida. Você não quis acabar com a vida dos ninivitas, então acabe com a minha. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Quero morrer, não quero mais viver. Tá? Para a gente perceber a intensidade da indignação de Jonas com a misericórdia de Deus. Para Jonas era o seguinte. Jonas odiava os ninivitas. Ele tinha ódio dos ninivitas. Porque os ninivitas era a capital da Síria e os assírios eram inimigos de Israel.
Ele tinha ódio, simplesmente isso, ódio de Ninivita. Para Jonas, Ninivita bom era Ninivita morto. Era isso que ele queria dos ninivitas. E no momento que Deus exerce misericórdia com eles, Jonas não aceita. Jonas não se conforma. Não, com eles não. Com eles não. Jonas orou ao Senhor. Senhor, não foi por isso que eu disse quando ainda estava em casa. Não foi por isso. Foi por isso mesmo que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, que promete castigar, mas depois se arrepende. Isso é coisa de um homem de Deus falar. Não parece ser palavras de um profeta, mas foi palavras de um profeta. Curioso, né? Sabe, nesses últimos anos, o que eu tenho visto de barbaridade de homens de Deus, de profetas, não que eu seja melhor do que eles, também digo as minhas barbaridades, mas o que eu tenho ouvido falar, o que eu tenho ouvido supostos, ou será, homens de Deus, pode até ser homens de Deus mesmo, né? Pastores, líderes importantes, certas barbaridades que eu tenho ouvido que me fazem questionar, puxa vida, será que essa pessoa conhece realmente a Deus? Será que essa pessoa entende o Evangelho? Entende o que Jesus disse? Entende o que Jesus falou? Está aí Jonas. É um caso típico de Jonas. A gente olha para Jonas, a gente vê a atitude de Jonas, a gente vê o que Jonas falou, e a conclusão que a gente chega a Jonas não conhece a Deus. Só pode. Jonas não conhece a Deus. Se ele conhecesse a Deus, ele não diria isso que acabou de dizer. Mas Jonas conhecia a Deus. Jonas era um profeta de Deus. Jonas já tinha em outras ocasiões levado a palavra de Deus para o profeta Jeroboão. Jonas foi comissionado por Deus para uma missão. E ainda assim é capaz de dizer uma barbaridade dessa, uma impiedade dessa. Eu sabia, Senhor, que Tu és misericordioso, compassivo. Eu sabia que no final das contas você ia desistir. É por isso que eu não queria vir. Foi por isso que eu fui para Tarsis. Para não correr o risco dos ninivitas se arrependerem e o Senhor se arrepender de punir os ninivitas. Às vezes a gente pode pensar, nós ministros, falando como ministro de Deus, não, fui chamado por Deus, sou um pastor, sou um ministro de Deus. Né? O que é que esse homem, o que é que esse ímpio tem a me dizer, o que é que esse ateu tem a me dizer? Às vezes, eu escuto todo mundo. Né? Eu escuto pastores, eu escuto líderes de outras religiões, eu escuto ateus. E às vezes, infelizmente, nos últimos anos, eu tenho ouvido palavras de ateus que estão muito mais próximos do Evangelho pregado por Jesus do que palavras de alguns pastores. Às vezes eu escuto ateus ou seguidores de outras religiões com uma compreensão muito mais precisa de Deus do que determinados líderes cristãos. Infelizmente. Às vezes, um ateu tem muito mais profundidade bíblica do que um ministro da igreja. Caso de Jonas. E o Senhor confronta Jonas. Você, Jonas, por acaso, você tem alguma razão para essa fúria? Você tem alguma justificativa? Você tem, Jonas. É justo você ficar com raiva porque eu tive misericórdia dos ninivitas que estão se humilhando, se arrependidos, buscando minha misericórdia. Eu fui misericordioso com eles. Você acha isso injusto? Isso é motivo para você ficar com raiva, Jonas? Você acha que é motivo para isso? Né? Jonas saiu, né, e sentou-se num lugar a leste da cidade. Saiu da cidade, mas ficou por perto ali, vendo a cidade de longe. Ali construiu para si um abrigo, improvisou um abrigo, tal, sol quente, né, mas para tentar uma sombrinha, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Enquanto que os ninivitas fizeram todo aquele ato de humilhação na esperança de encontrar a misericórdia de Deus, a esperança deles estava na misericórdia de Deus, a esperança de Jonas está na crueldade de Deus, digamos assim. Jonas ficou até lá, até o último instante, quem sabe, na torcida, né? Tomara que Deus se arrependa de ter se arrependido e no final de tudo decida destruir a cidade. Então Jonas tinha uma esperança que no fim de tudo Nínive fosse destruída por Deus. E ficou lá.
O homem de Deus ficou ali, né? Alimentando o mal, a mágoa, o rancor, a amargura, a crueldade e a maldade em seu coração. Na torcida, um fiozinho de esperança de que no final de tudo ele assistisse Nínive ser destruída. Como Sodoma e Gomorra, caindo fogo do céu. E aí Jonas, uhul, é isso aí! Né? Entende? Mais ou menos por aí. É como disse Jesus aos líderes judeus, né? Vocês se preocupam com certas coisas e se esquecem do principal. Vocês coem o mosquito e engolem o camelo. Foi Jonas. Foi Jonas. Preocupado com alguns detalhes, algumas formas, mas o essencial de Deus, da mensagem de Deus, Jonas perdeu. Só que Deus também, da mesma forma que Deus não desistiu dos ninivitas, Deus também não desistiu de Jonas. Não desistiu de Jonas. E agora Deus vai trabalhar em Jonas. E vai usar uma parábola da vida real, digamos assim. Né? Vai usar um evento dramático para tentar ensinar algo a Jonas. Porque se a mensagem de Deus resgatou os ninivitas, agora Deus quer resgatar o seu profeta. Se Deus foi misericordioso com Israel, quando permitiu que o reinado de Jeroboão fosse próspero, quando Deus foi misericordioso com os ninivitas, quando não lançou sobre os ninivitas o seu julgamento, Deus agora também é misericordioso com o profeta. Entende que o profeta é humano como eu e você, é egoísta como eu e você. Estamos apegados às nossas convicções de forma tamanha que a gente fica cego para o evangelho e para as coisas de Deus. E achamos que as nossas convicções são de Deus e são do diabo. Fez Jonas. Né? E Deus é misericordioso com Jonas e vai trabalhar em Jonas também. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, uma boboreira, né? É uma planta de crescimento rápido, né? Com folhas largas, cresceu assim por trás de Jonas, fez uma sombra legal, cresceu muito rápido, né? Foi intervenção divina, provocou um crescimento rápido da planta, né? E então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Oba! Uma sombrinha, né? Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta, uma praga, atacou a planta, de modo que a planta secou. A planta secou. E quando a planta secou, então, Deus enviou a planta, que fez sombra, enviou a lagarta, que matou a planta, e agora Deus envia um vento oriental. Ao nascer do sol, trouxe um vento oriental, muito quente. Aquela brisa. Eu me lembro quando passei uns dias no sertão, era época do verão, e morrendo de calor, temperatura alta, e quando via vento, aquele vento seco e quente, aquele bafo. Então, que era pior sem vento, era melhor sem vento, o vento era terrível. Então, ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Jonas irritado ainda, irritado. Cheio de mágoa no coração, de indignação no seu coração. E aí Deus vai falar com Jonas. Mas Deus disse a Jonas, novamente, você tem alguma razão para estar tão furioso? A mesma pergunta que ele tinha feito antes. Tem alguma razão para você estar furioso porque eu fui misericordioso com os ninivitas? Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? E Jonas respondeu, sim, tenho. E estou furioso a ponto de querer morrer. Desaforado com Deus. Mas Deus pacientemente insiste com Jonas. Jonas, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Você não plantou, não regou, não podou. Ela nasceu numa noite, morreu em outra noite. Você não fez nada por ela e ainda assim você sente pena dela. Sabe por que você sente pena dela, Jonas? Porque ela era boa para você. Porque ela fez sombra em você. Porque ela fez algo que lhe agradou.
Na verdade, Jonas, você não passa de um egoísta. Você só se importa com ela porque ela foi boa para você. Você só se importa com quem é bom para você. Você é um egoísta. Na verdade, você só se importa consigo mesmo. Você não se importa com o outro. E Deus continua. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Eu criei esses homens e essas mulheres. Eu criei esses animais. Você acha que eu não deveria ter pena dele quando eles clamam por misericórdia? Você acha que eu não deveria ter misericórdia deles? Acha que eu não deveria ouvir o clamor deles? Você não fez nada pela planta, a planta, e teve pena dela, porque a planta lhe fazia bem. Eu sou diferente de você, Jonas. Esses homens de Nínive não me acrescentam nada. Eu não preciso de nada. Não há nada neles que eles possam me oferecer que eu possa me acrescentar alguma coisa. Mas eu os amo. Eu ia puni-los e destruí-los não por prazer, mas porque chegou um limite. Mas no momento em que eles se arrependeram, que eles clamaram por misericórdia, no momento que eles me buscaram, eu ouvi o clamor. Fui misericordioso com eles, assim como fui misericordioso com Israel, assim como fui e sou misericordioso com você. Louvado seja Deus. Os irmãos entenderam? Assim, Deus tenta trabalhar em Jonas. Tenta trabalhar nessa natureza humana de Jonas, parecida com a nossa natureza, para fazer dessa natureza humana um pouco mais parecida com a natureza divina. Nós deveríamos ser mais parecidos com Deus. Jonas ficou indignado com o caráter de Deus. Deus não deveria ser tão misericordioso assim, né? Jonas pensou. Mas que bom que Deus é misericordioso e tem sido misericordioso conosco. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. São muitas lições da vida de Jonas. Estamos encerrando nesse momento. No próximo estudo nós vamos trabalhar o profeta, acho que é Oséias, na minha sequência, não estou enganado. Amós ou Oséias, eu acho que é Oséias, se eu não estou enganado. Mas eu confirmo por vocês, me enviou mensagem, mas eu, se não estou enganado, acho que é Oséias que vamos trabalhar. E foi um profeta ali também da época de Jonas. Os dois foram, Amós e Oséias, foram profetas da época de Jonas. Né? E louvado seja Deus por sua misericórdia. Né? Então, o que nós vemos dos vários atributos de Deus aqui no livro de Jonas, o que mais se destaca é a misericórdia de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar nesse momento, para nós encerrarmos, uma oração rápida. Grandioso Deus, te louvamos pela tua misericórdia. Te louvamos, Senhor, porque apesar de sermos essa natureza humana egoísta, apesar de termos uma compreensão muitas vezes equivocada do teu evangelho, apesar de não honrarmos a ti como cristãos ou como ministros teus, queremos te pedir pela tua misericórdia, Senhor, sobre nós. Que tu venhas trabalhar nas nossas vidas, assim como trabalhaste na vida de Jonas, assim como trabalhaste na vida dos ninivitas. Assim, Senhor, vem sobre nós, em nome de Jesus. Só para encerrar, quero só destacar que depois desse episódio aqui de Jonas, 50 anos depois, a nova geração de Nínive, os assírios, invadiram Israel e destruíram Israel. Jonas sabia que isso ia acontecer, por isso ele não queria que Deus fosse misericordioso com os ninivitas, capital da Assíria. No ano 722, os assírios sitiaram a capital de Israel, a cidade de Samaria, e conquistaram Samaria e arrasaram com as tribos do norte. Mas foi a geração seguinte, Foram 50 anos, pelo menos. Poderia ter sido antes. Cada um é responsável pelos seus atos, cada um é responsável pelos seus pecados. Quer sejam os assírios, quer sejam os israelitas, quer seja eu, quer seja você. E que Deus seja misericordioso com todos nós. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.